Olá, pessoas queridas. Início de mais uma semana e é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar com você uma porção da preciosa palavra de Deus. Quero iniciar essa devocional desejando a cada um de vocês uma semana muito abençoada por Deus, que as muitas bênçãos de Deus estejam presentes na sua vida, sobre a sua família, e que eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós em mais uma semana. Quero continuar fazendo o pedido que aqui faço todas as semanas. Você que vai ouvir essa devocional e ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever basta clicar aqui debaixo do vídeo e automaticamente você estará inscrito. E quero também convidar a você a continuar compartilhando as devocionais que temos aqui postado no canal, de maneira que possamos abençoar muitas e muitas vidas com a preciosa palavra de Deus. E quero também pedir a sua colaboração para que o nosso trabalho possa crescer, possa avançar e dessa forma alcançar o maior número de pessoas possíveis. O que nos garante ou o que nos traz a certeza de que as nossas orações são respondidas? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Oramos, pedimos algo a Deus, apresentamos a Deus as nossas necessidades e as nossas petições, mas biblicamente o que nos traz a certeza ou o que nos dá a certeza de que aquilo que apresentamos e oramos a Deus será respondido por Ele? Na Epístola de João, na primeira Epístola de João, no capítulo 5, no verso de número 14 e 15, o texto diz o seguinte: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, e dessa forma alcançamos as petições que lhe fizemos. As nossas orações, para serem respondidas e ouvidas por Deus, precisam ser feitas sempre de acordo com a vontade dele. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar e ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é realizada no céu. A vontade de Deus, ela deve prevalecer quando nós oramos e pedimos algo a Ele. É bem verdade que nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas necessidades, mas nem sempre Deus nos ouve e nos atende da maneira como as nossas orações chegam até a Ele. Orar segundo a vontade de Deus não significa que nós não venhamos expor as nossas vontades, os nossos desejos, mas orar segundo a vontade de Deus é mesmo tendo as nossas vontades, mesmo desejando que elas sejam feitas. Orar segundo a vontade de Deus é acreditar que a vontade de Deus, o que Deus tem para cada um de nós, é sempre melhor e maior do que aquilo que nós pedimos a Ele. Deus, Ele é soberano. Ele está assentado num trono. E pelo fato de Deus estar assentado num trono e ser o soberano sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas, Deus sabe e conhece aquilo que é o melhor para a vida de cada um de nós. Então, em todas as orações que fizermos, jamais devemos deixar de orar segundo a vontade de Deus. Eu me lembro que certa vez eu precisei fazer uma oração e naquela oração eu não queria que prevalecesse a vontade de Deus, eu queria que prevalecesse a minha vontade. Numa manhã, numa tarde de domingo, minha mãe estava internada na UTI e eu fui visitá-la, mas não tive coragem de visitá-la
e eu fiquei no jardim do hospital, aguardando as pessoas que estavam junto comigo visitá-la, e eu chorando naquele jardim, e diante de tanto sofrimento, diante de tantas coisas que a gente já estava vivendo com a enfermidade dela, eu precisei abrir o meu coração e orar para que naquela situação Deus realizasse a vontade dele. Na verdade, eu queria que a minha vontade prevalecesse, que o quadro fosse mudado e que ela fosse restaurada, se restabelecesse da sua saúde. Mas eu orei com o coração aberto para que Deus realizasse a vontade dele. E no dia seguinte ela veio a falecer. E às vezes nós temos dificuldades de orar em algumas situações para que a vontade de Deus prevaleça, porque na verdade, em muitos momentos nós desejamos que aquilo que prevaleça é a nossa vontade. Mas nós precisamos sempre orar de acordo com a vontade de Deus, porque somente dessa forma nós teremos as nossas orações respondidas por Ele. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus já nos ensina isso. Que aqui na terra a vontade dele prevaleça assim como ela prevalece no céu. Então nós devemos sempre pedir algo a Deus, apresentar as nossas necessidades a Deus, mas ao colocar as nossas orações aos cuidados de Deus, crermos que Deus ele sempre tem o melhor e algo maior para cada um de nós. E às vezes Deus nos surpreende, porque às vezes pedimos algo e Ele nos dá algo além daquilo que nós pedimos. Então, é necessário colocarmos as nossas orações diante de Deus e sempre orar para que a vontade dEle em tudo prevaleça nas nossas vidas. É isso que o apóstolo João nos diz, o que nos traz a certeza de que seremos ouvidos por Deus e que seremos respondidos por Deus, é fazermos uma oração segundo a vontade dEle. E uma outra coisa que é necessária para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas por Deus é algo escrito pelo mesmo apóstolo na mesma epístola que lemos, mas agora no capítulo 3, verso 21. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Orar segundo a vontade de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Seria tão fácil a gente viver uma vida do jeito que a gente quiser, da maneira como quisermos, e orarmos e pedirmos algo a Deus e Deus nos atender. A gente vive do jeito que achamos que devemos viver, e quando precisarmos de algo, oramos a Deus e Ele estará pronto a nos atender. Mas o apóstolo diz que o que nos traz a certeza de que seremos respondidos nas nossas orações é obedecermos aos mandamentos de Deus. São os mandamentos de Deus que revelam quem é Deus e aquilo que Ele espera de nós, revela a sua vontade. Então dificilmente iremos conseguir orar segundo a vontade de Deus se não conhecermos através da palavra de Deus aquilo que é a vontade de Deus. Deus ele revela a sua vontade através da sua palavra e obedecendo a essa palavra não teremos dificuldade de orarmos segundo a vontade de Deus. Então esses são os dois princípios que nos trazem certeza, que nos garantem que as nossas orações serão ouvidas e respondidas por Deus. Sempre orarmos segundo a vontade de Deus. É essa vontade que deve prevalecer. É essa vontade que deve estar em nossas orações a cada momento que fazemos. Orar e nos colocarmos na dependência de Deus e acreditarmos que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Ele está vendo do seu trono
da sua soberania. E Ele conhece aquilo que é melhor para cada um de nós que estamos aqui embaixo. E não podemos nos esquecermos de que é necessário também obedecermos aos mandamentos de Deus. A Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres que, por serem obedientes aos mandamentos de Deus, foram pessoas que, quando oraram, foram atendidas e respondidas por Deus. Algumas delas foram respondidas de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária e maravilhosa, porque eram pessoas que oravam, mas também obedeciam à vontade de Deus e conheciam os seus mandamentos. Então, toda vez que nos ajoelharmos, nos assentarmos ou de qualquer forma que estivermos e orarmos a Deus, o que nos traz a certeza de que seremos ouvidos, atendidos por Deus, são esses dois princípios. Estou orando de acordo com a vontade de Deus? Tenho colocado a minha vontade na dependência da vontade de Deus? Tenho obedecido aos mandamentos de Deus para que eu tenha as minhas orações respondidas? E dessa forma, nós somos biblicamente exortados e orientados a agirmos dessa forma. Se desejarmos e quisermos que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas por Deus. Quero deixar aqui registrado um abraço carinhoso a todos vocês, e o meu desejo é que cada um de nós, entendendo essa palavra, compreendendo a palavra de Deus, possamos em todo o tempo nos lembrarmos daquilo que é necessário para que sejamos atendidos e respondidos pelo nosso bom Deus. E Deus, ele tem sempre um prazer muito grande de nos ouvir e de nos atender. A Bíblia diz que ele está sempre atento os seus ouvidos estão sempre muito atentos às nossas orações. Mas alguém poderia questionar, mas se Deus está tão atento e desejoso em entender as nossas orações, por que ele não me responde? Talvez a resposta para essa pergunta, para essa indagação, está nessa devocional de hoje. Nem sempre oramos segundo a vontade de Deus. Às vezes queremos que a nossa vontade prevaleça. Às vezes não deixamos espaço para que a vontade de Deus se realize. E aí, dessa forma, nós não seremos ouvidos e nem respondidos por Ele. E uma outra coisa, será que eu tenho obedecido aos mandamentos de Deus? Talvez seja esse também um fator que muitas das vezes impede que as nossas orações sejam respondidas e atendidas pelo nosso bom Deus. Mas a Bíblia, ela está repleta de textos que nos falam o quanto Deus deseja nos ouvir, nos atender, nos acolher e nos ajudar em tudo aquilo que precisarmos. Mas para isso, orarmos sempre segundo a sua vontade e sempre obedecermos aos seus mandamentos. Um forte abraço. Até a próxima semana. Fique com Deus.